Empreender com o marido te assusta ou te anima? Vamos falar hoje sobre empreendedorismo de casal, liderança e autoconhecimento que norteia todas as nossas ações. A convidada notável de hoje é Fernanda Vargas Yashmet e eu te convido a assistir todo esse episódio que está inspirador. Fê, muito obrigada, então, por aceitar estar aqui com a gente, falar, então, sobre um assunto que a gente já queria falar há bastante tempo. Na verdade, teu nome está com a gente há bastante tempo e a gente pensava assim, em que momento, porque, claro, tem toda aquela construção, né, de entre um episódio e outro, em que momento que a gente vai trazer a Fê para falar sobre empreendedorismo, sobre empreender com o marido. Desafio. E os desafios que isso acaba implicando, né? Não só na relação de empreendedor mesmo, mas também do casal, da família, todo o universo que circunda, né, essas decisões. Então, foi muito uma obrigada. honra o convite, até tô acompanhando, né? O material de vocês é tão rico, né? E quando veio o convite, na hora eu pensei, mas eu... Meu Deus, porque a gente se boicota, como eu te falei, né? A gente sempre acha que... Mas por quê? O que eu vou adicionar? O que eu vou falar que vai ser diferente do que já foi falado? Ou que vai ser impactante, né? A gente se cobra bastante. Mas se a gente não aceita os desafios, outro aceita e tu não ocupa o teu espaço, né? Tu não te dá o palco. Porque a gente, às vezes, não faz isso, né? A gente não se dá o palco. A gente quer ficar sempre num bastidor e as oportunidades aparecem. E se tu não agarra, elas passam, né? Exatamente então, isso. Então, vamos lá. Vai ser uma conversa orgânica. Exatamente. Vai ser uma conversa natural. E o que eu for sempre aparecendo, digo. vai aparecer. Exatamente. E é isso que eu falo. Mas isso que tu disse em relação a, tipo, mas o que eu vou falar? Eu acho que, assim, mais de 70% das mulheres que, assim, sentaram aqui falaram a mesma coisa. Ou antes da gravação. Sim. Ou durante a gravação. E são mulheres que, assim, que, meu Deus, que a gente admira muito, porque essa curadoria desses nomes, ele não passa só por mim, né? Ele passa por toda a minha equipe. Então, são nomes que traz a Paris e que traz o Globes, que a gente vai conversando junto, para ver em que momento trazer essas pessoas, né? Então, é muito louco saber que as pessoas que a gente admira tanto, elas não se veem dessa forma. Né? É porque a gente tem as pessoas que a gente admira. E tu nunca acha que tu tá no nível dessas pessoas. É quase quando que inatingível. Pensa, agora, eu, de repente, né, tô tendo as oportunidades, vou fazer um podcast, ou querem me ouvir. Tu pensa, nossa, mas eu que ouço, né? Agora eu tenho que falar. Eu que vou ensinar. Exatamente. Isso que eu já ensino, né? A profissão, né? Exatamente. Tu já é uma pessoa que fala, que ensina, que inspira os alunos, né? Então, é algo muito natural nosso, mas... Quando é de outro, e né? quando é com a questão específica sobre o ser mulher, né? E como a mulher se posiciona, independente do assunto, parece que é outra questão ainda, né? Sim. É outro caso. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre todos os assuntos que vierem à tona, tá? O Globes costuma dizer, pode falar sobre ET, se quiser, mas não vai chegar nos ET. Né? Mas assim, é bem natural mesmo, assim, para essa condução. Quando as pessoas me falam, tá, mas qual é a pauta? Eu falo, a pauta é tu? E a gente tem que se olhar, né? A gente muito pouco para... Tipo, a pauta é tu. Tu pensa, como assim eu? Não é minha empresa, não são meus filhos, não é... o X ou Y, sou eu, né? Fala da gente, né? E a gente só para, às vezes, para pensar na gente, se faz uma terapia ou se... Isso. Quando a gente para pensar sobre a gente, é né? exatamente Para avaliar isso. a nossa história. Mas agora... A não ser que tu faça, né, um processo ali de uma evolução, né? De desenvolvimento. Alguma ferramenta, senão a gente não para muito, né, para pensar na gente. Mas agora, há poucos dias atrás, acho que foi semana passada, teve uma pessoa que me segue e tudo mais, e me falou assim, tem que ter um podcast, um notável, onde tu seja a entrevistada e não a entrevistadora.
E eu falei, não, eu não sei lidar com isso. Eu não sou a notícia. Eu gosto é do bate-papo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu Deus, eu tô me colocando exatamente nessa posição, né? Seria legal. De não ser notícia, né? De só ser o É que tu também condutor. acaba compartilhando bastante. Mas claro, né? exato, Várias minha vida. histórias Exato, tuas, é um livro aberto aqui, né? Ai, meu Deus. Isso Fê, é legal. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão do empreendedorismo mesmo, né? Tu e o Franco, então, um casal, professores, decidiram abrir uma escola e passam basicamente 24 horas do dia, assim, juntos. Sim. Como que é empreender com o marido? É desafiador, como tudo na vida é, né? Mas a gente tem que sempre tentar organizar, dividir o tempo e separar, né, os momentos. A gente, na verdade, se conheceu dentro de uma escola, né? A gente deu aula juntos em uma escola em Porto Alegre, então foi lá que a gente se conheceu. E eu tive sempre essa Unidos vontade. pelo trabalho. Sempre unidos pelo trabalho, isso. Unidos pelo trabalho. E eu tinha essa vontade de um dia ter a própria escola. Eu já era coordenadora nessa escola onde eu trabalhava. Então, eu fiquei depois assim refletindo sobre toda essa trajetória até eu ter a escola, né? Tudo que eu sempre fiz, eu nunca fiz o básico, né? Eu sempre fiz além. Então, eu sempre me destaquei em todos os lugares onde eu atuei, né? Até quando eu morei fora, também trabalhei. Sempre me destaquei no que eu fazia, porque eu nunca fiz só o que tinha que fazer. Eu fazia sempre a mais, entregava sempre a mais. Então, nessa escola onde a gente trabalhava, também era professora, mas em um ano me tornei coordenadora de lá. Até participei do processo seletivo do Franco, né? E daí a gente se conheceu lá, estudava juntos. E eu já tinha essa vontade de um dia ter o meu próprio negócio. Porque tu quer fazer algo diferente. Eu sempre pensei no futuro, né? O que eu quero para o meu futuro? E eu sempre tinha essa vontade, por que não ter um negócio meu, né? Onde eu possa me dedicar e entregar. Tudo que eu já me dedico para um negócio, né? De outro, né? Fazendo o meu próprio, né? Então, eu sempre tive essa vontade, mas sozinha nunca tive a coragem suficiente, né? Aí, quando eu conheci o Franco, a gente começou a se relacionar e tudo mais. Ele também demonstrou interesse. Então, a gente quem sabe, a gente faz isso junto. Só que a gente era namorado, né? E tu tá planejando, e na quantos verdade, anos do tu teu tinha negócio. nessa época? Eu tinha ali 22, se eu não me engano. Eu tinha recém 22, Deus, 23. uma guria. Deixa eu pensar. Não, eu tinha uns 23, 24. 2007. Eu tenho que fazer as contas. Porque eu sou péssima em contas. Porque eu morei um tempo fora do Brasil, né? Morei lá em Londres. Aí, quando eu voltei, eu fui para Porto Alegre. Então, lá eu encontrei o Franco. Então, a gente namorou. E tinha essa ideia de empreender junto. Então, tu imagina... Não era nem marido, era namorado. E a gente já pensava em empreender junto. É muito louco, né? Porque isso dá certo, isso não dá certo. Né? É uma responsabilidade muito grande, né? Abrir um negócio. Então, tem coisas que vão acontecendo na vida, né? Que tu vai deixando rolar, desenvolver. Porque se tu for pensar logicamente, tu não abre um negócio com teu namorado. Com certeza. Tu não abre. Claro. Né? Tu não abre. Claro que não. Óbvio. Mas o relacionamento foi se desenvolvendo. Daí a gente depois noivou, a gente morou junto antes de casar, né? Então, a gente fez algumas coisas assim, ao contrário, né? Os mas testes. do nosso jeito que deu certo. A gente morou junto, trabalhava junto, aí morou junto em Porto Alegre. Aí depois a gente veio para Gravataí, abriu a escola juntos, como noivos. Depois. Bom, como noivo já estava, Tava um pouco, ok, já estava quase ali, né? Aí, né? Abrimos a escola, aí compramos o nosso primeiro apartamento juntos e depois casamos. Perfeito. Né? Então, o nosso processo foi um pouquinho... Como tinha que ser. Porque, às vezes, a gente tem aquela ideia, tem que ser assim, 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 né? Como todo mundo espera que seja. Exatamente. Não, tu não vai fazer isso antes disso. Como é que tu vai... A ordem social comprar algo junto ser... antes de casar, ou abrir um negócio antes de casar, né? Isso. Então, as coisas vão acontecendo e tu tem que ir confiando no processo, né? Porque senão tu vai te travando, não realiza. E, então, deu muito certo, assim, mas foi um início dessa maneira. A gente já começou assim. um negócio juntos, noivos, né? Noivos.
Então, ou dá certo, né? Tem que dar certo, né? Porque senão não é só São duas coisas que não vão dar certo. Né? Acaba impacta. ficando tudo, né? Porque impacta. Pô, imagina se não dá certo o relacionamento, também não dá certo o negócio. Claro. É uma responsabilidade muito maior, sabe? Muito. Então, como eu falei, às vezes pensando muito racionalmente, às vezes tu não faz algumas coisas. Mas se tu confia no que tu quer, se tu acredita no que tu quer fazer e a outra pessoa vem contigo, bora, vamos... O céu é o limite. Vamos colocar em ação isso aí. E graças a Deus deu muito certo, né? Claro, tiveram altos e baixos, como até hoje tudo tem. Na vida. Mas a gente sempre tenta resgatar, né, tudo que a gente já passou, como já foi, e pensar, olha só o quanto a gente evoluiu. Porque isso é algo que eu falo sempre pro Franco, todo ano. A gente, todo ano, evolui e melhora de alguma forma. A gente aprende e a gente conquista muita coisa. E juntos, sabe? Olha só quanto a gente já conquistou. E juntos, olha quanto a gente já evoluiu. E juntos. Foi fácil? Não. Não foi fácil, né? Mas a gente está fazendo algo que é nosso, né? Algo que é da nossa família. Claro. Então, empreender junto com o marido agora, né? Já passou dessa época de noivo? Pode ser muito bom se tu aprender a fazer funcionar, né? E não é num momento específico que tu aprende, é no dia a dia, cada ano, é todo momento. Não tem um momento que diz, agora a gente está redondinho, tá tudo... Não, sempre tem os outros desafios. Outros desafios, né? Do negócio, do casal. E tu tem que bola para frente, né? Tem que fazer acontecer, vamos ajustar aqui e ali no que tem que acontecer, porque tá dando certo, né? Tá dando certo. Claro. A gente está indo para frente, né? Então, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Se algum deles não estivesse, né? Teria que repensar, né? Quem sabe, né? Já teve momentos que a gente pensou, será que seria o momento da gente trabalhar agora separados, né? Um fica com a escola, o outro vai fazer alguma outra atividade. Já passou pela cabeça, né? Mas sempre a opção foi, não, vamos até para se preservar, porque a gente tem que entender muito bem o momento que se está, né? Tipo assim, esse momento é um momento que eu não vou conseguir estar perto como deveria estar, então é melhor eu me preservar e preservar a relação e tudo mais, assim, porque querendo ou não, são organismos vivos, né? Sim. Tanto a questão de ter um negócio, de empreender juntos, quanto uma relação. Porque é muito louco dizer isso, porque assim, quando a gente é adolescente, né, enfim, acho que até criança, assim, quando se vende a história da Disney, né, do príncipe, sim, que tu vai casar, tu vai ter filho, e na ordem, né? Nessa ordem ordem social, claro. Tu vai casar, tu vai ter filho. Aí tu vai estar estabelecida, antes tu vai estar estabelecida no teu emprego, para depois tu casar, para depois tu ter filho. Essa é a ordem social. E aí tu pensa que, eu casei, tenho filho, agora, cheguei no auge. Ai, meu amigo. A gente abriu a escola em 2011, né? Em 2013 nós casamos. Em 2014 engravidei já, e em 2015 nasceu o Davi. Então... tudo com a escola ainda em processo de desenvolvimento, né? Perfeito. Mas tu não pode esperar... a tua vida não pode pausar esperando o momento ideal. Porque esse momento ideal, como tu falou, quando que vai chegar, né? Então, tu tem que ir vivendo junto, né? O teu pessoal tem que ir acontecendo. E o Davi, por exemplo, ele nasceu na época, né, com o lábio leporino. Então, imagina, o primeiro filho, um casal empreendendo juntos, um negócio novo, né? E tem também essas questões pessoais que a gente teve que lidar. Claro. E daí, naquele momento, eu pensei, que bom que a gente está juntos, porque eu precisei, né? Seguramos junto. Isso aí, ficar mais atenção com eles, os processos operatórios dele, e a gente se auxiliando, né? Sempre mas se eu fosse, por exemplo, trabalhasse em outro local que não fosse meu, como é que eu faria? Eu teria que, provavelmente, sair do meu emprego, né? Como é que eu daria atenção para essa questão pessoal se o negócio não fosse nosso? Claro. Né? Então, a gente ajustou, continuei sempre, né, trabalhando, mas conseguindo também dar
essa tensão na vida Pra pessoal. família também. Né? Mas, claro, tem momentos que algumas atividades sobrecarregam um ao outro, Claro. né? O Franco também já teve momentos, ele tem que fazer uma cirurgia e tudo mais. Aí, eu cubro, porque a gente tá sempre assim, num balanço, mas às vezes tu precisa mais, eu preciso menos, e a gente vai se equilibrando, sabe? Vai se ajudando. Perfeito. O que, quando tu tá num meio corporativo, né? Às vezes, ou tu fica e entrega, ou, né, dá espaço para quem outro queira vai entregar. ocupar, né? Então, tem o lado bom, né? Do humano. empreender. O lado humano, que a gente pode ser humano e não máquina. Isso. Então, sempre foi assim. A gente foi desenvolvendo a nossa vida pessoal junto com a nossa vida profissional. Claro que elas são coisas diferentes, mas elas se intercalam, né? O tempo inteiro. E existe uma linha que tu tem que tentar não ultrapassar, né? De um para o outro. Às vezes ultrapassa, tu só não pode sobrepor o outro, né? Porque senão tu vira só trabalho e só sócio, ou daqui a pouco tu vira tu é só o casal e em casa em casa vocês falam de trabalho? Tipo, chegamos em casa. Vamos dar uma faladinha aqui de trabalho agora. A gente tem um escritório em casa. Então, eu comentei já com o Franco. Vamos falar de assuntos. Vamos ter assim, um momento em casa onde a gente pode falar de trabalho, que é o escritório. Né? E tentar no restante da casa ser família, né? Mas às vezes surge, ele tomando um café, menciona alguma coisa. Porque é parte da gente, né? O trabalho é parte da gente também. Faz parte. Então a gente comenta assim coisas de trabalho, mas coisas maiores a gente tenta deixar pro horário que é do trabalho. Mas eu não digo que é perfeito, né? Que a gente não fale, né, sobre trabalho em casa, mas a gente tenta se policiar sempre que possível, né? E vocês têm, assim, vocês percebem, assim, por parte das crianças, uma chamada, assim, tipo, parem de falar de trabalho ou algo do tipo? Como a gente trabalha pela manhã, muitas vezes, de casa, um ou outro, né? E daí a gente tem o Davi que fica conosco por casa. Ele, às vezes, vai lá no escritório e pede, né? Vamos brincar, vamos fazer um jogo. Daí, só mais um minutinho. Aí vai terminar aqui, então, essa atividade, já vou lá. E daí demora um pouco mais, porque a gente envolve em outra atividade, né? Mas o trabalhar de casa, assim, com os filhos em casa é complicado, sabe? Sim. Porque eles entendem que tu tá em casa e tu tem que estar disponível, né? Exatamente. E até a imagem que eles têm de trabalho, né? É muito, muito interessante isso, porque tu tem que passar pro teu filho que o trabalho ele é necessário, né? Porque essa geração toda que está vindo agora, eles estão com essa ilusão da internet, de ganhar dinheiro muito fácil. Eu quero ser youtuber e eu quero ganhar muito dinheiro. Né? Então, tu tem que mostrar que tu precisa ter o teu trabalho, mas que o teu trabalho ele não pode também tirar o teu... ele tem que ter um balanço com a tua vida, né, pessoal? Tu não pode só pensar em trabalho, mas também tu tem que pensar em trabalho, né? Sim. Tem que ser uma coisa que eles também queiram fazer. Perfeito. Eles verem que, o pai e a mãe conseguem equilibrar. Eles estão lá, eles trabalham bastante, como a gente fala pro dever, a gente trabalha bastante, né? Mas no momento ali que é para estar com eles, a gente entrega qualidade no tempo com eles, né? Faz um jogo ali de tabuleiro, brinca, anda de bicicleta, faz alguma coisa assim de conexão, faz um passeio. Eu ainda sinto, Fê, que eu ainda estou engatilhando. Não é a mesma realidade de vocês, né? Só eu empreendo, Sim. né? O Wagner, que é meu noivo, ele não é totalmente diferente, né? Trabalha numa prefeitura. Então, é bem diferente. Os nossos ritmos de trabalho é bem diferente. Ele, quando sai do trabalho, ele desliga. Tipo, é isso. E eu não. Eu trabalho na minha cabeça em quase todos os momentos, né? E, para mim, era muito difícil, assim, eu ter que pensar em algo para demonstrar para a família que eu estava no celular, mas eu estava trabalhando, né? Porque eu trabalho com o celular. Sim. Então, eu falava, só um pouquinho que eu estou trabalhando. Mas tu ainda está trabalhando? Mas não sei o quê. É outra dinâmica de não entender, né? Então, assim, eu ainda sinto que na minha vida as coisas são bastante misturadas, né? Tipo assim, tô no clube com as crianças, mas aí eu atendo um cliente, né? Me liga,
Não, tudo certo, deixa que eu já vou te mandar. Então, ainda tenho isso, né? Eles encaram com uma certa naturalidade, mas eu tenho muito receio, justamente esse ponto que tu trouxe, fazendo essa conexão. Eu tenho muito receio de que as crianças pensem, sobretudo as crianças, porque os adultos entendem, né? Assim, tentam entender, né? Melhor. Mas, assim, sobretudo as crianças, o trabalho não está roubando a minha mãe. Né? A imagem do trabalho vai ser uma imagem ruim, né? É exatamente isso. E eu falo muito para eles, eu amo o que eu faço, eu me realizo fazendo isso, eu sou mãe, eu sou noiva, eu sou amiga, eu sou uma profissional que me dedico, e tudo isso faz parte de mim. Mas essa função de não ter o horário é em função da gente hoje em dia estar com os nossos celulares o tempo inteiro, né? Muito. Tipo, o nosso celular, a gente tem muita coisa que a gente faz ali também de trabalho, mas existe o contato da escola, né? O celular da escola. Então, lá, os clientes, os alunos, é no celular da escola que tem um horário de atendimento, né? E tu tem que impor horário de atendimento. Tu não pode estar 24 horas por dia, né? Disponível. E daí, no nosso pessoal que chega, certo, tá, amanhã de manhã eu vou vou resolver isso aqui. Ou manda mensagem, amanhã de manhã eu te respondo, mas... Eu tô melhorando, tá? A gente que tem que impor, né, ali os limites e os horários. Essa é a questão. Eu tô melhorando, porque antes... E tu sabe que isso foi uma coisa, assim, do time mesmo que me chamou a atenção. Principalmente a Paris, assim. Ela falou, tu não tem que responder às 9 horas da noite. Porque senão vão te mandar sempre às 9 horas da noite. Mas não sei o quê. Né? Vai ver, coitado, foi o único horário. Porque daí eu penso na minha vida. Tipo, a minha vida é isso, né? E aí atualmente, eu tento me policiar. Tipo assim, aí eu abro meu bloco de notas e escrevo o que eu tenho que fazer. Se eu lembro, por exemplo, às 9 horas da noite, né? Mas eu sou a pessoa, por exemplo, que nem no nosso recesso, a gente nunca fez um recesso tão grande, tá? Foram quase 2 semanas. E eu já rio antes, porque eu me lembro. E aí eu fiz uma viagem, e aí... Tá aqui o Globes que não me deixa mentir. E eu comecei a mandar mensagem para eles. Eu falei, gente, olha só, isso daqui vai ser super tendência aqui, não sei o quê, já estou analisando o tipo de fonte que está sendo usada, não sei o quê, nananã. Então, assim, o nosso novo posicionamento, ele tem que passar muito por isso, não sei o quê. No recesso. Sabe que tem... eu aprendo... A gente, como casal, né? A gente também se ensina muito, se complementa muito. A gente já fez, inclusive, uma análise de perfil em que nós somos exatamente o oposto. Perfeito. Esse era o ponto. Vocês são muito diferentes. Nós somos totalmente diferentes. E isso está comprovado numa ferramenta cientificamente, né? Então, o que acontece? Como nós somos exatamente o oposto um do outro, ou a gente se complementa, ou a gente se bate, né? Então, a gente tem que cada vez entender melhor um ao outro, e isso vem, né, com muito autoconhecimento, com muito estudo, né? Pra gente se complementar. Então, eu aprendo muita coisa com o Franco. Por exemplo, nessa questão o horário que é da família e o horário que é de trabalho, né? Se tu vê uma mensagem, tu tá ali curtindo, isso já aconteceu comigo, de estar ali com momentos de família, descontraído, aí recebe uma mensagem, e aquela mensagem ali não era o que tu esperava, e alguma coisa para resolver, e aquilo é um pepino, lá é um pepino, e tu deu atenção para aquilo num horário que não era, e aquilo estraga o teu momento com a família. Sim, sabe? Total, muito. Quando o Davi nasceu, eu ainda estava lá no hospital, né? E o Franco veio a Gravataí para as aulas de ter começado. E passou um caminhão na rua da escola e pegou os fios de luz, derrubou o nosso poste de luz, a gente ficou sem luz. Foi assim sem luz, com o filho recém-nascido. E eu no hospital. Eu fiquei sabendo disso muito depois. Graças a Deus. Porque eu estava no hospital, depois eu fui para casa, quando eu vi aquela situação toda, né? Tu descobriu quando ele nasceu, Fê? Que ele tinha laboratório? Antes. Antes. Então não ecos. Foi um choque. Não foi. Perfeito. Mas tu vê, o Franco não chegou naquele dia no hospital e me deu a notícia que estamos sem luz, nosso poste caiu, e agora a gente tem que trocar um poste de luz da escola. Não, ele não veio com tudo isso naquele momento. Ele soube que não era gerenciar. Tipo, ele absorveu para ele aquilo naquele momento e ele resolveu, e não resolveu durante o tempo também conosco. Depois, mais de semana depois, já estava em casa, que eu fiquei sabendo de tudo que eles resolveram
Enquanto eu estava naquele momento que não teria ajudado eu saber daquilo. Eu não teria conseguido ajudar. Claro que não. Então, tem coisas também que o Fran já aconteceu na sexta-feira. Também o Fran recebeu alguma mensagem, já o que não for, né? Tem que resolver. Ele me contou só na segunda. Ele passou, eu falo, mas o fim de semana inteiro tu não me falou isso? Ele, não. O que adiantaria te falar durante o fim de semana? Né? Ele é muito prático em relação a isso. Aí eu falei, ele já me conhece, sabe? É isso de conhecer o outro. Se eu tivesse te falado antes, tu teria ficado irritada, nervosa, não teria curtido, né, nosso passeio, nosso momento. Me contou na segunda, quando eu poderia resolver. Então, esse gerenciamento de crise, essa inteligência emocional também, né? A gente vai aprendendo com isso, sabe? Claro. Tem um momento que tu vai resolver as situações que tu tem que resolver, né? E não é no momento que tu não tá com todas as ferramentas, ou não é no momento que tu tá ali precisando estar com a atividade ali da família, ou de um passeio, para tu recarregar a tua bateria, para daí tu ter a energia para resolver todas as tuas situações. Muito. Porque senão tu nunca carrega 100% a tua bateria. Tu tá sempre disponível para resolver a hora que for. Então, a gente tem que ter essa inteligência, sabe? Como tu falou ali das crises, né? Gerenciamento de crises, inteligência emocional, para saber, tá, eu vou resolver no momento certo. E às vezes não é na hora que aparece, né? Às vezes também, na escola, se algum cliente manda uma mensagem, às vezes não é, né? Tá, tu pensa, não, vamos respirar, vamos dar um tempo, amanhã a gente liga de novo e resolve. Porque às vezes a pessoa, quando ela tá na fúria, ali na emoção, né? No calor da hora. No calor da hora, tu tem que baixar. Então, um ao outro, né? Se conhecer o máximo possível, né? Saber, se eu falar agora isso para ela, não vai ser bom, vou falar depois. Assim como eu também conheço o Franco, né? E algumas outras coisas ele aprende também comigo. Então, a gente se complementa nesse sentido. Mas, então, o horário chegou às 9 da noite, tua mensagem, né? Tu consegue resolver ela ali às 9, ou tá num momento legal com a família. Eu dou uma olhadinha, falo, deixa eu ver aqui se vai ou dar. Ou daqui a pouco até ter um número profissional. E um número pessoal. Então, pois já pensei profissional nisso. Pensei nisso, mas ainda não coloquei em prática. Fico, será? Daí é mais uma coisa para eu dar conta. Porque, Fê, eu sou a pessoa que eu esqueço a chave, sabe? Imagina o celular, 2, né? Então, também tem essa outra questão. Daí eu tento juntar a praticidade também, né? Sim. Mas esse negócio do gerenciamento de crise, hoje, inclusive, eu estava lendo algo a respeito, que tomar uma decisão quando está com raiva é como se olhar em uma panela com água fervendo. Tu não consegue ver o teu reflexo. Então, tu tem que esperar deixar de ferver, dar o tempo que tem que ser para que a água volte ao normal, para que tu possa olhar com na psicologia tem um termo que diz, eu fiz um curso de inteligência emocional, que a tua amígdala é sequestrada no momento assim de crise. Sério? E aquele não é um momento ideal para tu tomar decisões ou sair já tentando resolver. Tu tem que realmente se acalmar, pensar claramente, e depois tu resolve. A gente tem que ter esse gerenciamento de emoções, né? E é quase... Deixar tu sentir quase que hormonal. Porque emoção é isso, né? É também hormonal, né? Porque as formas como a gente recebe algumas informações ao longo até do nosso ciclo de 30 dias. E hoje a gente recebe as informações, tudo via telefone e WhatsApp. Nossa. E no WhatsApp, as pessoas são outras. As pessoas são outras no WhatsApp. Muito! Porque tem coisas que a gente às vezes escuta como a pessoa escreveu ou falou. Claro, a gente também lê como a gente está, muitas vezes. Perfeito! Né? Eu gosto de áudio, porque daí tem o tom da voz. Perfeito! Mas a pessoa não falaria assim... Isso! Essa não é essa pessoa, né? exato. Né? Aí quando eu ouço, às vezes, uma pessoa, algo que eu não é essa pessoa, eu penso, ela não tá no momento legal dela. Isso, né? Vamos dar um tempo, mas isso, né? que tu disse é muito real. Porque a gente tá lida muito com pessoas, conectado o né? tempo inteiro. E tudo é aqui. E tudo no celular. Então, a gente tem que ter ferramentas para lidar com essas situações.
né? Porque não é fácil lidar com pessoas, né? É muito gostoso conhecer pessoas, lidar com pessoas. A gente adora pessoas na escola, a gente desenvolve pessoas, né? Claro. Pro futuro. Mas tu tem que saber lidar da melhor forma possível, que as pessoas são diferentes, às vezes não vai acontecer da maneira como tu acha que vai acontecer, né, alguma coisa, e que tá tudo certo. Cada um tem seu momento, muitas vezes não é o momento, né, de enfrentar aquilo ali. E tá tudo certo, porque é de cada um, a gente não pode exigir do outro, né, exatamente como a gente gostaria que fosse. Total. Porque somos diferentes. Todo mundo. É muito louco, né? Exato. Todo mundo, um é diferente do outro. Exato. E a gente quer que todo mundo haja ou pense como tu pensa. Né? Inclusive o teu cônjuge, né? Claro. Então, isso é... Seria mais prático, né? Se fosse Só assim. que isso é algo que tu tem que ter uma consciência constante disso aí, né? No relacionamento, né? Na empresa. Gostaria que o funcionário, que alguém, né? Agisse, mas... as pessoas são diferentes. A gente tem que aprender a lidar também com as pessoas. E quanto mais ferramentas tu tem, tu lida melhor com os outros. Então, tu não pode esperar que os outros mudem e façam de acordo com o que tu quer. Tu tem que te munir, né, de ferramentas, né, de autoconhecimento, para saber lidar com as pessoas e de conseguir extrair o melhor de cada um. Com certeza. Do jeito como as pessoas são. Então, no relacionamento, né, voltando, então, ligando pro casal empreendedor, isso acontece também o tempo inteiro. A gente tem que se conhecer tanto como casal, como sócios, né? A gente começou agora um processo de liderança de novo. Eu já fiz vários cursos, né? Nessa área de liderança, eu gosto muito dessa área. E vamos começar mais um agora. Então, tu tem que te reciclar também o tempo inteiro. Tem que ouvir. Eu gosto muito de troca. Eu gosto de grupos onde haja troca. Tanto que eu comentei contigo que uma vez a gente até queria iniciar uma confraria, né, de casais empreendedores. É algo que eu ainda quero colocar em prática, sabe? A confraria de casais empreendedores. Porque entre empreendedores a gente já troca bastante coisa. Perfeito. Quem tem negócio. A gente bate um papo legal, né? Mas entre casais empreendedores, a troca é outra. Porque também vai para outro nível. São dois desafios, né, Fê? Não é eu acho muito legal. Só, é algo dois. que eu gostaria de fazer. E que eu acho que até é necessário, sabe? Porque tem muita gente... Que empreende Nós junto. temos amigos que empreendem juntos, que têm negócio juntos. Eu morro de medo de empreender junto. Eu acho que porque eu tive, assim, não só em relação a casal, tá? Mas em relação à sociedade. Eu tive uma sociedade que não deu certo, né? Sim. Assim, que não foi legal o término dela. Então, me fez repensar muito, assim, sabe? Tipo assim, as relações, os seres humanos, enfim, o tipo de gente que tu acha que tá junto contigo e depois tu descobre que não é assim, como tudo na vida, né? Sim. A gente conhece as pessoas quando as relações acabam também, né? Então, foi muito difícil. Então, quando eu penso em ter uma sociedade, eu fico... Não sei se eu estou pronta. Sim, tudo que a gente já viveu, né? Porque pesa. é isso, a bagagem pesa. A bagagem pesa. A bagagem pesa muito. E aí eu fico pensando nisso, assim, sabe? Tipo... se eu conseguiria lidar, se eu não conseguiria lidar, porque e não só em relação a casal, né? Porque eu me vejo como um emaranhado, né? Eu não consigo dividir a Yasmine, que trabalha, da Yasmine mãe, eu acho que tudo acaba se misturando muito, sabe? Claro que hoje, assim, eu tento muito mais, assim, tipo, tá 100% ali no lugar que eu tô, e eu tenho conseguido isso, tá? Assim, em muitos momentos, assim. Tanto que eu brinco, mas é sério, né? Eu falo brincando que quando as crianças não estão comigo, eles já sabem disso. Eu trabalho muito. Muito. Esses tempos, até agora, em período de férias, que o Gael e a Atena não estavam comigo, o Gael me ligou às 10 horas da noite. Tá aqui o Globes de novo, que não me deixa mentir. E a gente estava arrumando o carro para sair no outro dia, às 6 da manhã. Então, assim... é o período... E todo mundo sabe, eles já me perguntam. Vai estar com as crianças tal dia? Eu falo, tô ou não tô? Ah, não, tá. Então, tu vai sair mais cedo, não sei o quê. Então, tem toda essa questão da equipe também, de ter essa preocupação de eu estar com as crianças 100%, sabe? Porque eu tô tentando, sabe, ser uma mãe melhor, né? Que consiga me dedicar 100%, assim. Mas eu te digo que é muito difícil. E é muito difícil também pela questão, assim... teve uma boa definição de uma amiga minha... que eu não sou workaholic, eu sou workalover, né? Né? Só que é um problema também, né?
Porque daí a gente trabalha o tempo todo. E a cabeça não para, não descansa. E é necessário parar e descansar, né? É muito. E aí, Fê, eu trago exatamente o que eu te falei antes. Ah, durante o recesso nunca foi tão longo, não sei o quê. Inclusive, mandei mensagem pra galera. Pois é. Antes disso, eu tive uma semana que eu não existia. Inclusive, eu saía sem celular. A gente falava, eu e o Wagner, foi uma viagem que fizemos nós dois, e a gente falava, celular de quem que vai hoje? Fê, euzinha, Yasmine, com tudo isso que estou te dizendo e tudo que tu já me conhece, dá para acreditar que eu dormi na beira da praia? Não, né? Assim, vou pegar e vou dar uma dormida aqui, tô relaxada nesse nível. Foi isso que aconteceu. Tamanho o meu relaxamento. Eu não estava pensando é necessário nada. para que tu entregue melhor depois. Porque não é justo, se for pensar, não é justo contigo e também não é justo com o teu cliente, né? Total. Que tu esteja exaurida, que tu não tenha dado tempo para te recarregar. É exatamente né? isso. Para depois tu fazer um trabalho melhor. Porque a gente tem que entregar agora um ano inteiro excelência. O que a gente faz, né? E 2025 foi... E tu daquele jeito. precisa carregar a tua bateria. Total, tu precisa muito, carregar a tua bateria. muito. Então, os nossos celulares foram conosco, mas o celular, por exemplo, da escola, ficou na escola. Tinha mensagem de férias, né? Quando eu voltei ali dia 12, tinha várias mensagens. Resolvi tudo ali, levei uma semana para resolver. Resolvi tudo durante os próximos 7 dias. Mas tudo coisas que seriam resolvidas davam para esperar. Depois. Esperaram, sabe? Porque a gente precisava daquele tempo ali. Perfeito. Para voltar de novo com toda a energia que a gente precisa. Muito. E eu percebi que meio que geral as pessoas precisaram parar um pouco naquele momento, né? 2025 e todas as pessoas que eu falava, inclusive já conversei contigo sobre isso antes, parece que assim foi aquela coisa tipo, ninguém aguentava mais, era só o último respiro. E eu vi empresas fazendo recesso que nunca tinham feito. Inclusive a gente passava ali 4, 5 dias, uma semana assim de recesso. E esse final de ano a gente falou, não, a gente vai se organizar em novembro, com todas as demandas antecipadas, para a gente ter a semana onde vai dar os BO, para a gente poder resolver com tranquilidade os BOs, para a gente sair as 2 semanas. E foi assim, meu Deus, foi da água para o vinho, assim. Mas sabe que nada acontece por acaso. Eu sempre comento com o Franco, nada acontece por acaso. Do que eu posso aprender com isso aconteceu? Então, quando acontece algo assim, a gente mencionou de novo, outro ano que a gente chegou no final do ano, assim, muito cansados. Então, tu tem que ter aquele tempo para parar e perceber como é que foi o ano inteiro, fazer uma avaliação. E com aquilo tu tem que aprender. Claro. Tu tem que evoluir. Pra tu não chegar tu não no final pode de 2026 de novo. Todo ano igualzinho. Perfeito. Né? Perfeito. Onde que eu vou mudar? O que a gente tem que fazer diferente para ter o resultado diferente? Porque se a gente fizer a mesma coisa do mesmo jeito, vai ter o mesmo resultado. Então, às vezes, é aquela ideia assim, tu tem que ver o lado positivo de uma coisa, às vezes não tão boa, positivo né? assim. To see the bright side, né? Que a gente fala em inglês. Tudo tem com tudo tu pode aprender. A gente aprende muito mais em momentos, às vezes, de crise ou de dificuldade. Claro. Esses são os momentos que nos ensinam alguma coisa. Claro. Então, eu penso, o que eu vou aprender disso aqui? Aqui alguma coisa que deu errado. Como é que eu vou aprender dessa situação? Mas tu consegue ter essa percepção quando tu tá no meio do... Não, na hora ali tu fica, né? Né? Pois é, eu sou essa pessoa. Porque roubaram tua amígdala, né? Tu tá ali naquele... Aí tu te acalma. Claro. Aí tu respira, tu faz alguma outra coisa, tu, né? Dá um tempo. Perfeito. Aí tu deixa pro outro dia seguinte. Perfeito, né? perfeito. Aí tu consegue pensar. Perfeito, né? Melhor. Perfeito. É. Não, exatamente. Porque das vezes que eu agi no momento assim, não foi legal, sabe? Sim. Ou tu vai responder, eu tomo uma atitude. Tem que saber o limite. Conhecer e conhecer, né, de técnicas para te ajudar. Muito. Porque é muita coisa em jogo, né? Muito. É negócio em jogo, são relacionamentos em jogo, toda uma estrutura familiar em jogo, um relacionamento de casal. Tem muita coisa em jogo e tu tem que saber como, né, administrar tudo isso. Não é uma coisa assim que simplesmente acontece. Ela exige de ti. Claro. Sabe? O próprio, como tu falou, o empreender em casal nunca foi um plano. Ninguém nasce, Não, meu sonho é empreender com o meu marido. Não, as coisas, como eu falei, estão acontecendo.
né? Elas vão acontecendo. Perfeito. E se aconteceu é porque é para acontecer, né? Ninguém pode perder a sua identidade nesse processo todo, que também é algo que a gente tem que prestar atenção, sabe? Porque como mistura tanta coisa em tantos momentos, tu tem que resgatar, tá? Quem é o Franco? Quem é a Fernanda, né? Porque o que faz nesse sentido processo pra mim todo, hoje, assim, o que não faz mais? eu tenho muita demanda, sabe? Com a escola, com a casa, com as os crianças, filhos. com tudo. E tu tá sempre fazendo alguma coisa. Sim. E quando tu percebe, tu tá fazendo coisas que são necessárias fazer para os outros, ou para a empresa, para casa. Em que momento tu faz algo que é para teu, sabe? Sim, Alguma coisa, tá? muito. Isso aqui eu tô fazendo para Fernanda. Claro que a gente não pode mais viver fazendo só as coisas que são para nós. Né? Até porque a gente não é mais sozinho, é solteiro, Claro. sem nada na vida, assim, né? Ai, vou pensar agora o que eu vou fazer. Não é o pra tempo mim. inteiro que eu tenho que só pensar em Perfeito, mim. Não, o que eu perfeito, quero fazer agora, como é que perfeito. eu quero. Mas às vezes a em gente algum se esquece. momento tu precisa te resgatar Total. e saber alguma coisa. Não, isso aqui eu faço porque é meu. Que, tipo, Muito. eu jogo o meu beach tênis, é que eu gosto. Eu vou na minha academia, no meu pilates. Eu tenho as minhas atividades que eu faço que são para mim, para cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, o cuidar da gente é também cuidar do nosso negócio. Total. Porque o nosso negócio é um reflexo da gente. Nós que somos microempresas, né? Não estou falando de uma multinacional que tem várias pessoas, mas a gente que é micro, que é uma empresa familiar, né? O nosso negócio reflete quem nós somos, como nós estamos. O momento que a Se gente tu não tá tem energia, se tu tá cansado, se tu não tá te cuidando de ti, imagina, eu não tenho tempo de cuidar de mim. Como é que eu tenho tempo de cuidar do meu negócio? Total. Então, Muito. tem coisas que tu vai... Só que isso tudo tu vai aprendendo com muita conversa, com muito... Esse era o ponto. Quando é que tu percebeu isso? É constante. É constante. Vai Tu lapidando. tu não abre o teu negócio, tu não empreende já sabendo tudo. Tu tem que estar aberto a te desenvolver, tu tem que estar aberto a ouvir, tu tem que estar aberto a aprender o tempo inteiro. Né? E observar muito. Tô falando bastante agora, né? Eu falo durante a aula, mas quando eu não tô dando aula, eu sou uma pessoa, assim, que ouve muito. Eu gosto mais de ouvir do que falar, por incrível que pareça. Eu e o Franco juntos, a gente vier aqui, ele vai liderar toda a conversa. Eu fico ali complementando. O Franco gosta bastante de falar, ele também ouve, né? Mas vê como nós somos diferentes. Perfeito. Né? Mas eu gosto bastante de ouvir, eu gosto bastante de... Eu penso muito, assim, eu tenho conversas internas, assim, o tempo inteiro. Eu tomo decisões não rápido. Eu preciso... Introspectiva. Eu preciso avaliar e pensar, Que signo né? tu é, Fê? Sagitário. Eu não sei se conheço isso- muito Sagitário. Não sei. Vou saber mais. Nota Mas, mental, saber mais sobre Sagitário. Então, eu tomo decisões... Eu preciso de muita ponderação para tomar uma decisão. Porque já consegue tomar decisões mais rapidamente. Então, isso é bom quando a gente se complementa, né? Claro. Eu não passo tanto tempo pensando e ele não toma decisão tão rápida. Então, a gente precisa achar um meio termo, porque nenhum dos dois é, muitas vezes, o ideal. Claro. Decidir muito rápido ou demorar muito para decidir. Tá, e aí a gente precisa... Vocês né? conseguem entrar Ele me sempre impulsiona. num Tem coisas assim que eu consenso? não decido. E aí, eu falo para ele, é isso ou aquilo. Decide. Daí, mas o que tu acha? Eu acho que ele decide. Mas será? Vamos decidir, vamos fazer. E se der certo, deu certo, senão a gente muda. Vamos então, vamos fazer. Ele, às vezes, eu preciso desse empurrão dele, porque senão eu penso demais e não faço. E Mas ele me ajuda nisso de vamos decidir, vamos fazer. Entendeu? Esse complemento que dá Mas vocês quando a chegam gente sempre fica num numa consenso? engrenagem. Mas é sempre um consenso? Ou às vezes tu fala, não concordo, mas tudo bem, decide agora. Não, às vezes tem consenso, às vezes não tem consenso, mas Às a gente tem que vezes não testar, tem. porque Perfeito. o empreender É é isso. total coragem. Muito. Desde o início, sabe? Quem é que em sua consciência empreende? Não, Fê, é exatamente isso. Tu sabe que muitas... Brincadeiras à parte. Mas é exatamente isso. Tem que ter coragem. Em muitos momentos da minha vida eu falo, não dá pra pensar muito, porque se a gente pensar, a gente não vai fazer. Tu E o tem que empreender ter coragem. também, E aparece isso. uma oportunidade. Meu Deus, mas vai dar aquele frio na barriga. Será que eu faço? Não faço? Às vezes é por uma questão que envolve financeira, às vezes é tempo.
ou tu não te sente confiante, né? Como tá aqui no podcast, sabe? Tu nunca vai estar 100% confiante para tudo que tu faz. Só que se tu só ficar no teu nível de conforto, tu não faz nada diferente, tu não testa, né? Outras coisas. Então, às vezes tu tem que te jogar, às vezes tu faz coisas que tu não tá totalmente, né, assim, preparado. Tu não acha que tu tá preparado, mas se apareceu para ti, é porque tu pode. Entendeu? A gente tem que confiar na gente. Se aquilo apareceu para nós, é porque é para ser nosso, entendeu? A gente só tem que ter a coragem de, como eu falei no início, sobe no palco e assume teu papel, sabe? Porque se a gente vai ficar sempre no bastidor e aquilo vai ficar para outra pessoa fazer. Entendeu? Então, é louco, sabe? Porque dá muito medo de fazer muita coisa. Claro que sim. Dá muito medo. Claro. Mas tem que fazer com o medinho, ele é necessário para ti. Mesmo. Tem que ir com medinho, sabe? Mas exige muita coragem. Desde o início sempre foi coragem. E daí, analisando, sabe, a vida da gente, eu fiquei pensando, de onde vem toda essa coragem, sabe? E é legal de tu perceber o jeito, todas as coisas que tu já fazia antes na tua vida. Eu, por exemplo, eu fui com 20 anos de idade, eu fui morar em outro país, né? Em Londres. E eu não fui por intercâmbio, por nada. Eu comprei uma passagem e fui, né? Eu tinha uma amiga lá que estava morando lá e estava voltando para cá. Então, claro, eu tive essa ajuda. Sim. Eu fiquei morando na casa onde ela estava morando e o meu primeiro emprego foi o emprego que ela tinha, que era de garçonete, que né? Ótimo! Então, eu fui, pelo menos, tendo assim, onde morar, onde trabalhar e a escola, né? Que eu sempre estudei. Mas hoje, assim, eu ficando pensando, tem que ter coragem para fazer isso. Muito. Coragem também, e também os pais apoiarem, né? Porque eles não me seguraram. Me deixaram e foram corajosos também, porque hoje, se tu pensa em mandar o teu filho, assim, a gente manda para intercâmbio, que vai ter alguém o tempo inteiro, juntinho. Mas deixar ir para outro lugar, assim, sem segurança nenhuma. Sem nenhuma assim, garantia, assim, que vai ter que se virar. E assim, eu tive que me virar lá. Tem coisas que eu vivi lá que só eu sei, mas entendeu? Essa é a questão, mas a gente volta a outra pessoa, né, Fê? Outra. A gente precisa desses momentos de amadurecimento, sabe? Muito. Que a gente só adquire com a coragem. Daí, falando assim hoje, dessas gerações, eles precisam ter aquele momento de ócio, momento assim de se descobrir. Porque se a gente quer dizer tudo para eles o que fazer, se a gente poda eles das atividades, sabe? A gente lida muito com criança e adolescente. E tu vê, né, como é importante eles também se descobrirem quem são eles, né? Como a gente teve a oportunidade de se descobrir. Quem sou eu? Para depois eu realizar, eu também ter aquela coragem de fazer acontecer o que eu quero que aconteça na minha vida. Né? Claro. E então, a gente teve... é merecido, porque a gente teve a coragem de fazer. Tu também, né? Como foi o teu início, né? Antes de tudo. Né? Exato. Tu teve o teu momento de te descobrir Total. e de te testar, né? Total. E ver, eu tenho isso dentro de mim, porque a gente tem... A gente tem que ter as ferramentas internas, né? Tudo que tu faz é porque tu tem as ferramentas internas para fazer aquilo ali. Né? E essas ferramentas internas a gente adquire, a gente constrói com vivências, né? Então, exige muita coragem. Tudo que tu faz, assim, se tu quer fazer diferente, se tu quer ter resultados diferentes, se tu quer... tu tem sonhos que tu quer alcançar, tu vai ter que ter coragem para conquistar teus sonhos, com certeza, né? Com certeza. Tem que ter porque coragem. Senão tu não vai além. É exatamente isso. Tu vai ficar confiar, né? naquele mundo mais limitado também, né? Limitado. É muito louco, porque assim, com o passar do tempo, é uma coisa que eu presto muita atenção, assim. A Yasmine de hoje, né? Eu faço terapia há 10 anos, né? Com a mesma terapeuta. Inclusive, quando começamos 2026 agora, ela falou, Yasmine, mais um ano já é o 10º. Eu falei, o quê? Não, como assim 10º ano? E ela, sim, a gente já está juntas há 10 anos. Eu falei, gente, até me emocionei. Eu falei, gente, ela passou pelas fases da minha vida, assim, as de mais impacto na minha vida, assim, nos últimos... Porque, sim, 20 e poucos anos é quando a gente começa a ver o mundo de outra forma também, né? Então, ela tinha me falado isso dos 10 anos, né? E é muito engraçado para mim que antes eu sempre trabalhei com plano A, B, C,
e dei, assim. Se isso aqui não der certo, eu vou fazer tal coisa, isso aqui tal coisa. Então, tudo na minha vida eu tinha muitos planos, assim, tipo, se não dá certo um, eu tenho outro, se não dá certo o outro, eu tenho outro. Só que era um desgaste mental muito grande. Hoje em dia eu não tenho, tá, Fê? E eu tenho os meus planos e eu acho que se uma coisa não der certo, eu vou dar um jeito. Eu fiz terapia também, eu fiz por 3 anos. Logo que eu vim para Gravataí, que a gente abriu a escola, que também fazia muito pouco tempo que eu tinha voltado de Londres, né? Eu tive que fazer terapia para trabalhar, inclusive, esse retorno, sabe? Porque eu vivi 3 anos num país de primeiro mundo, onde as coisas funcionam diferente. Eram outras épocas, né? Claro. Mas, assim, o transporte público funciona. Tu tem... Eu lembro quando eu fui para lá... E naquela época não era comum as pessoas irem assim, né, Fê? Não era tão mais prático, entre aspas. Sim. Porque hoje a gente consegue ter esse acesso aqui, né? Eu lembro, assim, que quando ainda no Brasil, a gente saía e tudo. E lá, a primeira vez que eu saí com umas amigas, né, de happy hour, eu falei, não, vamos no happy hour? Tá, vamos. Tá, eu só tenho que ir em casa me arrumar para depois a gente sair. Delas, não, tu vai direto do trabalho. Claro. Sim, eu não vou direto. Não vou de tênis, né? Não vou... Não, aqui é assim. E ninguém vai... cuidar. Ninguém vai olhar se tu tá vestindo tênis. Eu saí tão, assim, desconfiada aquela primeira vez. E foi tão legal. E eu pensei, meu Deus, essa coisa da gente... como a gente vive, né, com os hábitos do local. E tu vai quebrando tantos paradigmas. Muito. Então, eu quebrei muitos morando lá. E despertando a tua descobri segurança outras formas também. de fazer, né? Que foram legais também. E a liberdade de ir, de vir. Eu viajei para muitos lugares da Europa, né? Sozinha, ou com alguma amiga, com algum grupo, sabe? Explorei e tinha essa liberdade, né? Aí quando tu volta, tu vê que tem coisas que não funcionam aqui igual, aí tu te questiona por quê, sabe? Porque, tipo, aqui eu tenho que ter um carro, né? Lá não precisava ter carro, eu podia ir para onde quisesse com um transporte público. Aqui tu tem que ter um carro, tu não consegue fazer tudo. Claro. Então, eu tive que fazer, por exemplo, um pouco de terapia para isso, para aceitar de novo algumas questões Da vinda. né? E daí, junto com isso, empreendendo, junto com isso, né? Tudo o que acontecia. Então, é muito bom fazer terapia como tu já faz, porque, como eu falei, é o processo de autoconhecimento. Autoconhecimento. E que é constante, né? Não, exatamente constante. isso. Então, tu tem que estar sempre Porque com tu muda alguma o tempo ferramenta, todo. né? Exatamente. Eu já fiz terapia, eu já fiz constelação, adoro constelação, eu já fiz coach, eu já fiz várias coisas, assim. Eu já testei vários modelos, mas sempre com intuito. E cada um, assim, auxilia, né, da sua forma para ir construindo quem tu é. Claro. Né? Mas constantemente, tu tem que tá disponível para te autodesenvolver. Isso é a melhor coisa que tem. E é o tempinho que tu tem para pensar em ti, que nem a gente estava falando, né? Sim. Para sair do modus operandi ali, né? De rotina, para pegar e falar, tá. Né? E eu faço terapia hoje 2 vezes no mês, então é bem autoconhecimento. É bom esse tempo, né? De conversar e falar de ti, né? É maravilhoso. Eu ainda te falei que essa semana eu estava enlouquecida, eu não sabia que dia era que dia, assim, tava toda desorganizada mesmo, pela questão de ter trabalhado no final de semana e tudo mais. E aí, na terça-feira, eu mandei mensagem para ela. Eu estava achando estranho, porque eu tive piano, e aí eu fiquei angustiada que eu ia perder alguns minutos de terapia. E eu falei, mas que estranho, porque eu nunca tenho o dia do piano, o dia da terapia. É um dia cada um. E eu peguei e mandei mensagem para ela. Temos terapia agora? E ela não respondeu. Eu falei, gente, hoje é terça, hoje não é quarta. E aí eu já estava ansiosa para ter a terapia e tal. E aí, daí, no momento da terapia, foi muito bom, assim. Foi muito bom. Porque eu faço a terapia online, né? E aí eu estava deitada e eu falei, tu não vai acreditar. Eu disse para ela, tu vai ficar muito orgulhosa. Porque eu fiquei 50 minutos deitada. Assim, tipo, vou ficar deitada que eu tô cansada. Então, vou ficar aqui.
Fê, isso nunca aconteceria antes, entendeu? Porque na minha cabeça, antigamente, era tipo produtividade, produtividade, produtividade. Né? A busca pela produtividade constante. Tô perdendo tempo, tá aqui deitada. Eu tinha muito isso na minha cabeça. Hoje em dia, não, entendeu? Eu fiquei 50 minutos deitada. Foi os únicos da minha semana? Talvez tenha sido. Mas, assim... É que quando tu tá bem, tu produz de uma outra muito forma. Mais. E ocupa menos tempo. Perfeito. Então, não é a quantidade de tempo que tu trabalha, e sim a qualidade do trabalho que tu faz. Muito. E, às vezes, tu parar por uma horinha ali para ter um tempo, né, de descanso, vai fazer tu ter uma produtividade maior, e que tu vai render o que tu, de repente, faria cansada em 3, 4 horas, tu vai fazer com um descanso em 1, 2. Então, isso vem com o autoconhecimento, né? E assim como uma mãe que tem um filho, que precisa ter rede de apoio, né? A gente que é empreendedora também tem que ter a nossa rede de apoio, seja alguém para te aconselhar, seja fazer uma terapia, ou ter pessoas, né? Aí tu tem a gente tem aqui a Cinescópio para nos auxiliar com a questão do marketing, tu tem a tua escola de contabilidade que tu vai tirar. Tu tem que ter pessoas que tu confia. Delegando. Né? Porque tu não faz nada sozinho. Claro. E se tu quer fazer tudo, só tu... Tipo, eu vou querer fazer toda a parte de redes sociais, eu vou querer também fazer toda a parte de contabilidade, eu vou querer fazer toda a parte disso, daquilo. Não, eu preciso ter pessoas, né? Muito. A nossa rede são os nossos funcionários, são várias pessoas que tu precisa ter ao teu redor para te auxiliar. Né? Delegar, saber ali o cobrar, né? O apoiar, o treinar. Então, tu tá num centro... E tu tem que ter ao teu redor as pessoas que vão te auxiliar para que aquilo aconteça. Perfeito. Né? Que eu vejo, né? Fazendo um paralelo, é a tua rede toda de apoio. Eu nunca tinha pensado dessa forma. E quando fala em rede de apoio, eu penso faxineira, muito... tu tem a tua empregada, Exato, que tu auxiliares, né? Que tu não consegue, não consegue dar conta de tudo. Tu não dá conta de tudo. E se tu tenta dar conta de tudo, é complicado, porque é desumano, não dá. É desumano. Então, brincando com esse termo, fazendo uma comparação, né? É a tua rede, tu tem que ter a tua rede, tu tem que ter pessoas que te auxiliam de várias formas, em vários contextos, né? Sim. E para que tu consiga realizar. E quando fala em rede de apoio, eu automaticamente penso na questão da maternidade, né? Por isso esse paralelo que a gente fez, que é mulher, né? Mulher empreendendo. Exatamente isso. Perfeito, perfeito. Como mãe, tu tem a escolinha, né? Tu tem, né, pessoas que te auxiliam, né? Isso mesmo. E como empreendedora também, porque eu comentei contigo no nosso churrasco aquele dia lá. O empreender, eu muitas vezes sinto que ele é solitário. Demais. É solitário. Demais. Né? Tem coisas que muitas vezes como eu queria ter alguém que me dissesse o que fazer exatamente aqui, sabe? Chefe, eu tô com esse problema, me ajuda a resolver. Só que o chefe tu não tem, né, como conversar com pessoas que vão te dar um insight diferente, né? Com pessoas que tu tem que ter pessoas que tu confia em áreas diferentes. Na área financeira, na área, né, tem que ter pessoas. Aí, eu tô com essa dúvida. Faço esse movimento ou não? Quem é que eu vou acionar para me auxiliar nessa tomada de decisão? Perfeito. Mas tem coisas que às vezes tu não sabe, não tem ninguém que possa me ajudar. Quem é que não tem ninguém? Eu vou ter que pensar sozinha aqui. E às vezes um pouco solitário, sabe? Muito. Tu empreender. E quando tu às vezes não tá legal, né? Quem é que acolhe aquela pessoa às ali vezes que nem precisa chegar na empresa? Às vezes nem a gente se acolhe quando a gente tá ruim. Porque tu precisa chegar tu não pode chegar na tua empresa e tu tá mal. Ou tu veste teu sorriso ali porque tu tem que levar energia. Ou daqui a pouco tu faz o seguinte, tu nem vai naquele momento. Respeita aquele momento. Respeita, trabalha de casa, faz alguma coisa diferente, porque tu é a energia, né? Contamina o ambiente, seja positivo ou não, né? E quem é que te acolhe nesse momento que tu não tá legal? Muito. Mas tu não pode deixar a bolinha cair, né? Então, tu tem que ter essa rede, tu tem que te conhecer para que as coisas continuem andando. Porque senão tu pode fazer um estrago muito grande, né? Toda uma construção te reconhece, durante né? anos pode ruir por causa da questão dessa impulsividade de não se conhecer o suficiente. Isso aí, então, autoconhecimento, coragem, tanta coisa assim que o empreendedor tem que ter, né? Ainda mais mulheres que empreendem, que ainda empreendem com seus maridos e com filhos, e que querem cuidar de si. Tem essa demanda toda também, hoje, estética da mulher, né? Muito. Tu tem que ser assim...
Tu tem que ser mãe, tu tem que ser uma boa esposa, tu tem que estar magra. Como a gente tem cobranças, né? Tu tem que estar forte, porque afinal, tem que aparecer, né? Tem que aparecer o musculozinho ali. Tem que estar com o botox em dia, o meu ai, não tá em dia. O meu também não, né? Fê. O meu também não. Aí tu pensa, poxa, meu botox não tá em dia. Poxa, não tem aquele músculozinho ainda que é definido. Poxa, não tô magra como as outras estão magras, sabe? E aí a gente só compara o negativo, né? Só compara o negativo, Aí tu tem que pensar nas coisas que tu tem, nas coisas que tu realiza, nas coisas que tu é boa, sabe? Porque é muito mais fácil. É como tu trabalhando na televisão, né? Qual é a notícia que mais vende? São as notícias, as piores notícias, sabe? Então, na nossa vida também, só que aquela questão, tu tem que ter consciência, e para tu ter consciência constante sobre as coisas, isso exige muito de ti. Claro. Porque é muito rápido tu também... tomada de decisão. Também ir pro que tá todo mundo vendo, ou te deixar roubar ali por uma notícia, né? Ou um problema. Isso. Olha quantas, às vezes, coisas boas acontecem no teu dia... Às vezes uma não é tão boa, mas aquela lá tu faz muito maior. Muito. Tá errado? Aí tu tem que, não, Total. calma aí. Tá, aconteceu, vamos muito, resolver, muito. vamos aprender com aquilo, mas olha todo o resto. Toda a construção. Como foi legal, exato, sabe? Exato. Então, eu tentar sempre olhar ao lado. Muito. Isso eu aprendo muito com o Franco. Eu passo isso muito para as crianças, assim, sabe? Porque, às vezes, eles vêm, assim, com um sentimento muito grande por alguma coisa, né? Como é que foi teu dia na creche hoje, Atena? Foi muito bom, eu brinquei, mas mãe, eu nem te conto, não sei o que aconteceu, tal e tal coisa. Eu falei, minha filha, mas o resto foi muito bom, né? Vamos, claro que a gente também não pode menosprezar aquilo que aconteceu, o sentimento, claro, né? Que sim. Tu te deixa sentir. Exato. Poxa, me frustrei com isso aqui, não foi legal. Muito. Tá. Vamos ressignificar aquilo ali, vamos ter aquele momento, aqueles 10, 15 minutos, aquele tempo que precisa pra sentir. Absorver. Quando tu sente ali, aí depois com aquilo, tu também consegue. Total, muito. Né, muito aprender, ressignificar. Tu não pode também ignorar os sentimentos, claro, né? Com certeza. Pensar, por que isso aqui atingiu dessa forma. Me atingiu desse jeito. O que em mim eu preciso trabalhar, mudar, reconhecer. E ter aquele tempo para olhar. Por que eu deixei essa situação roubar essa energia toda de mim? Sim, total, muito. Porque é a gente que deixa, né? Tudo que acontece contigo é porque tu deixou acontecer. Tudo que te afetou é porque tu deixou afetar. E essa tua frase agora me lembra muito a minha terapia ontem, que ela falou assim, mas por que isso te atingiu dessa forma? Ela falou assim, por que tu... Como é que ela falou? Por que tu sentiu isso em um determinado narrativa que eu tinha falado para ela? E eu falei, pois tem que te observar. Então, tem alguma coisa em ti que deixou tu sentir aquilo daquele jeito. Exatamente. Então, tudo é momento de autoconhecimento, tudo é momento de crescimento, tudo só que é uma consciência constante que tu tem que ter disso. Às vezes tu não tá... Às vezes tu... Não tô com momento de consciência agora. Eu quero sair gritando. Exato. Mas que seja dentro do teu momento reservado, não na tua empresa, não com a tua família. Exato. É difícil, né? Muito. Mas, assim, eu até, assim, narrando esse fato, assim, eu tava conversando com o Wagner sobre isso, né? Que ela falou, mas por que isso te atingiu dessa forma? E aí, eu peguei e eu tenho uma mania que ele não gosta. Ele, inclusive, vai ouvir esse podcast. Quem não, né? Ele tem uma mania que eu não gosto, que é quando eu não quero discutir ou quando eu não quero brigar e quando eu acho que aquilo vai tomar um rumo que não vai ser legal, que eu vou cruzar um limite. E é o limite, geralmente, quando eu sou irônica. E eu não gosto de ser irônica, sabe? Mas é uma forma como eu me expresso, né? Quando eu vejo que eu vou cruzar aquele limite, eu me levanto e eu saio. Eu saio do ambiente. E ele não gosta disso, né? Ele gosta de resolver as coisas na hora. Eu não. Eu faço a digestão daquela coisa e depois a gente conversa, né? E chegar nesse consenso dele entender que eu saio para me proteger e proteger a nossa relação. E muitas vezes por assuntos muito fúteis, né? Uma discussão que, assim... Como assim? Tá. Sim. Não vou falar sobre isso agora. Então, eu não vou falar. Não, tu vai falar sobre... Não vou. Eu não vou. Então, eu vou sair, entendeu? E aí, é isso, entendeu? Para proteger. E eu vi até um vídeo que era justamente isso. E eu falei, gente, é isso que eu faço, né? Ou talvez eu queira ter visto daquela forma.
que eram vários fósforos, assim, um do lado do outro. E aí ela acende o fósforo. E ela diz, a gente tem que saber o momento de sair. E ela tira alguns fósforos. E aí ele não queima até o fim. E eu falei, bingo, é isso. É saber o momento de se preservar. E aí eu mostrei para ele. E ele, tá, é isso. E eu falei, sim, é isso. Eu não tô saindo porque eu, sei lá, entendeu? Não vou discutir, fica aí, sabe? Não é isso. É tipo, eu Mas estou agora preservando. ele tá te conhecendo, agora ele te conheceu. Ó, quando ela sair, não vai ser... Porque Entendeu? É isso. Mas é claro, ele não gosta, então eu vou tentar chegar num outro consenso. Mas daí eu fico pensando, e quando eu te falei, né? Vamos falar sobre o empreendedorismo em casal. Eu fico pensando, cara, Fê... Porque daí vocês não é só... não. Não é só em casa. É no trabalho também. Trabalho também. Que tem que ter esse jogo de cintura. Tu tem que ter muito propósito claro do que tu quer, né? Sim. Como a gente na escola, sabe? A gente tem um propósito muito claro do quanto a gente afeta, evolui, sabe? Desenvolve pessoas para o futuro. Perfeito. A gente trabalha lá com filhos, né? Muita criança e adolescente, também adultos, né? Pessoas que já conseguiram promoções, que desenvolveram tanto, realizaram os seus sonhos. O sonho da família, de viajar, de falar pela família. Por causa do teu trabalho, sabe? Então, tu tem que ter muito claro isso, o quanto a gente impacta na vida dos outros e como o nosso papel ali, a nossa empresa, o que a gente faz, é necessário para um mundo melhor, inclusive, sabe? Porque a gente sabe ali que a gente... do trabalho que a gente faz e que a gente entrega pessoas melhores, sabe? Com o trabalho que a gente faz. Perfeito. A gente desenvolve, né, os alunos, não só o inglês, mas também através do inglês. Os alunos, os professores, todo o ambiente, essa... né? A gente trabalha a língua inglesa, mas nunca é só a língua inglesa. Tanto que, por isso que ela é uma ferramenta. Porque tu discute outros assuntos, tu conhece o aluno, tu consegue acessar ele também de outras formas, perceber ele, auxiliar, através da língua inglesa. Claro. Então, nunca é ela em si, né? Um ponto final em si, né? Só aprende inglês na Together. Não, tu também te desenvolve de várias outras formas, sabe? Com certeza. A gente auxilia realmente o aluno a se desenvolver para como um todo, como um todo. Então, na assim, turma, com o professor. Isso. Então, assim, o resultado ele é positivo. A gente vê como tem as histórias de pessoas, né? Que os pais chegam lá, agradecem. Eu vi ele falando inglês. Ou conseguiu tal emprego, conseguiu tal promoção, conseguiu... Como as pessoas conseguem realizar sonhos porque contaram com a gente. A gente realmente entregou pessoas falantes de inglês e melhores para o mundo, entendeu? Então, a nossa empresa, a gente vê, é necessária. Às vezes, quando tem aquele balanço, né? Continua, como é que... Para onde que eu corro? Tem, né? Para onde que eu corro? Normal. Não, vamos lá, que faz a diferença, sabe? Que é como a gente brinca, é o inglês para chegar lá, né? Together. De repente alguém está escutando nem sabe, né, qual que é o nome, mas a gente pensou nesse nome, né? O together, que em inglês significa juntos, né? Com a brincadeira do to get there, para chegar lá. E cada pessoa tem o seu lá. O que eu quero alcançar? Qual que é o meu sonho? E como é que falar inglês vai me auxiliar a realizar esse sonho, né? Eu sempre tive o sonho... A primeira vez que eu entrei num avião foi para Londres. Tu acredita? Para morar? A primeira vez que eu entrei num avião foi para Londres para morar num outro país. Eu nunca tinha andado de avião. Eu nunca tinha ido para o exterior. E eu só pude fazer isso porque eu falava inglês. Então, assim, todo o autoconhecimento que eu tive nessa minha experiência, tudo que eu vivi, eu não teria vivido se eu não tivesse a ferramenta do inglês. Perfeito. O falar inglês. Perfeito. Sabe? Perfeito. Então, ele te abre muitas portas. Eu sou uma experiência viva disso. Como, para mim, o ter falado inglês foi divisor de águas para essa minha viagem. E depois disso, voltei, já fazia o curso de letras, voltei. Eu sabia que era o que eu queria continuar fazendo, sabe? Auxiliar outras pessoas a também conseguirem atingir seus sonhos. Que o inglês também fosse uma possibilidade de abrir portas para o que aquelas pessoas quisessem, né? Então, me formei em letras ali, a gente foi trabalhar com isso. Depois, vamos empreender, porque tu faz do jeito como
tu acredita, do jeito como tu quer, do jeito como tu sabe que tu vai auxiliar da melhor forma as outras pessoas. Então, eu sei como o inglês possibilita tu ser uma pessoa, muitas vezes, com as experiências que tu vai ter, né? Muito melhor. Com certeza. Então, aprender inglês não é só saber falar uma outra língua. É ter outras vivências, ter outras possibilidades na tua própria vida. Com certeza. Então, assim, é um propósito muito forte, sabe? É assim que a gente entende. Não é só um lugar onde tu quer ter alunos para... Claro, é uma empresa, tem que ter um faturamento, tu tem que te manter. E nós, no caso, quando é um casal, todos os ovos estão na mesma cesta, né? Tu tem essa pressão de ter que dar certo. Mas só vai dar certo se tu tá fazendo de uma maneira que tu tá... Hoje em dia, nada vive. Nenhum negócio, acho que vive sem ter um propósito claro, assim. Com certeza. Se tu tá só pelo... dinheiro. Só pelo dinheiro. É importante, tá, gente? É importante. Mas tu não pode estar só por ele. Porque senão tu não consegue entregar qualidade. Eu falo que se fosse só para pagar boleto... É uma frase que eu uso muito. Se fosse só para pagar boleto, eu não empreendia. Não, é. É muito mais prático se fosse de outra forma. Então, é muito propósito, é muito brilho no olho, é muito acreditar em novos projetos, é muito participar dessa construção de empresas. É exatamente isso, é o propósito. E a gente tem muita sorte de conseguir também trabalhar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente sorte de descobrir que é o que a gente gosta de fazer, né? Porque, às vezes, muitas pessoas não se formam em alguma coisa ou acham que querem ter uma profissão e depois percebem que não é e não sabem exatamente o que querem fazer. Sim. Né? E em algum momento vão descobrir. Claro. Mas a gente também tem essa sorte, eu sempre digo, que bom que a gente conseguiu, né, se achar dessa forma, se encaixar na nossa vida e no mercado dessa forma, que a gente é completo com o que a gente faz. Né? Claro que trabalhar... A gente gosta muito do que a gente faz. O momento educação, que ele sempre foi delicado, né? Mas tu não fica nesse meio da educação se tu não é muito apaixonado pelo que tu faz. Claro. Porque não é fácil. São muitos os desafios. Vender educação no nosso país, né? Com certeza. E era essa pergunta que eu ia te trazer agora. Como que é para ti? Tu estava falando sobre essa questão que tem muito forte, essa questão da liderança, que tu gosta muito do tema. Como que é liderar na área da educação? Principalmente quando tu lida com professores, tu lida com pais de alunos, tu lida com os próprios alunos, assim, como que é para ti essa liderança nesse setor? É que cada vez mais o processo de liderança, tu tem que ser uma pessoa inspiradora, né? Porque tu não te torna líder, tu é reconhecido líder, né? Olha como é complexo, né? Tu tem que te desenvolver para que as pessoas te reconheçam como líder delas. Né? Então, tu tem que inspirar os teus colaboradores, tu tem que inspirar os pais dos teus alunos, tu tem que inspirar os teus alunos, tu tem que inspirar e as pessoas te verem ali como uma referência. Eu não posso me impor líder, né? Claro. Então, vem de tu cuidar de ti, desenvolver a ti, para tu te tornar líder. Tudo está interligado. Para tu ser reconhecido como líder. Então, não é fácil, né? Mas quando tu tem essa consciência, né? Porque tu não tá te impondo. Tu não pode impor para as pessoas, né? Elas têm que te reconhecer naquela posição. Então, é autodesenvolvimento o tempo inteiro. Né? É tu te reciclar o tempo inteiro. É tu ter o teu propósito muito claro. É tu fazer bem o que tu propõe bem feito. E dizer, não, lá... promete que vai fazer isso, entrega, sabe? Tu ganha confiança das pessoas, tu ganha admiração das pessoas. E elas indicam. A Together hoje é uma escola basicamente por indicação. Quem vai lá sempre tem um indicado. Alguém que indicou, viu o resultado de outro e leva porque confia, né? Porque confia. Então, essa liderança que a gente tem que ter, né? Claro. De pessoas que te reconhecem ali como uma referência, como alguém que vai saber fazer acontecer, né? Que está ali para auxiliar. E o que te faz notável? Olha, essa conversa foi interessante, assim, nada foi planejado, né? Mas eu acho que hoje o que me faz notável... eu acho que é perceber que, como a gente já fez parte de tantas vidas, né?
Às vezes eu escuto um aluno, assim, de muito tempo atrás, que me encontra e diz, aquela aula, ou aquele ano, quando tu foi teacher, quando tu foi teu aluno, lembra daquilo ou daquilo? Isso, olha só, aquilo impactou aquela pessoa, aquela atividade, aquela conversa. Às vezes tu não sabe o que realmente vai impactar cada um, né? Tu tem que fazer tanta coisa, mas tu impacta e elas lembram de ti, sabe? Por coisas tão aleatórias, triviais das tuas aulas, né? Mas que tu auxiliou. Quantas pessoas já se tornaram professores também? Inspirados, né, gente? Ó, é uma questão de liderança também. Quando tu inspira alguém a inclusive ter, né? Se tornar também professor, é legal. Então, acho que o que me faz notável é saber, né? Perceber que eu já impactei várias vidas positivamente e espero impactar várias outras também e possibilitar, né, para as pessoas realizarem seus sonhos através, né, das ferramentas que a gente tem e ensina no nosso serviço. Não tá só passando por aí, mas agregar, né? Adorei. Agregar. Adorei nosso papo. Coisa boa. Foi muito bom, né? Quando a gente tá aqui, quanto tempo já? 1h15, ó. Coisa boa. Coisa linda. Maravilhoso. Foi muito fluido, muito gostoso. Muito obrigado. Bom, né, Fê? Acho que foi bom. Como eu disse, um outro momento em que eu me desenvolvi aqui. Meu Deus, foi maravilhoso, Fê. Foi maravilhoso. E tu sabe que, assim, quando a gente trouxe teu nome, né? Era muito por essa questão do empreendedorismo, mas, assim, poder te ver aqui de uma outra forma também. Sim. É muito inspirador. Ai, coisa boa. É muito, muito bom mesmo, assim. Que bom. Muito obrigada por isso, porque eu tenho certeza que quem está vendo, quem viu, né, esse episódio, então, vai sair diferente de que quando entrou, antes dessa 1h15. Tomara. Porque tu nunca sabe qual a frase que tu falou. É tão bom, porque é isso, é se conectar com a pessoa sendo quem ela é, de fato. Isso aí. Porque não é tudo que tu faz e que tu fala que afeta as pessoas, mas alguma coisa do que tu faz, tu falou, tu toca. É exatamente isso. Então, é exatamente isso. E me tocou hoje de várias formas. Que bom, que bom. Muito obrigada por isso. E tu também, pelo convite, pela oportunidade aqui também. Me fez uma pessoa melhor. Ai, obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Valeu.